Abre a sua Bíblia aí, livro de Daniel, capítulo 2. Daniel 2, se você precisar de ajuda, é só você levantar sua mão. Há uns dias atrás, alguns de nós tivemos livramentos da parte de Deus. E acho que há umas 2 semanas atrás alguém estava dando o seu testemunho, falando sobre esse livramento. Na mesma semana, falando de um acontecido na estrada, onde um buraco se abriu no chão. Inesperado, né? Aconteceu. E aí o caminhão foi engolido. Nessa mesma semana alguém tinha também comentado com o pastor Cauã. A igreja já estava fechando, foi um dia de semana. E alguma coisa dentro dele, não sei, enfim, no final da história por quê, mas eles deram mais um tempinho. E nesse tempinho que eles resolveram dar, com meia porta só ali aberta, alguém entrou. Uma pessoa daqui da igreja entrou e não chamou a atenção dos outros não. Entrou, não foi isso? Sozinha. E veio agradecer a Deus. Ela tinha acabado de sair de dentro do ônibus. E o ônibus estava sendo assaltado. Os bandidos entraram, bateram no motorista, no cobrador, roubaram todo mundo que estava dentro do ônibus. Aí eu não sei como é que você escolhe enxergar, se é coincidência ou se é Deus. Eu prefiro ver Deus nisso. Ela até chegou a oferecer a bolsa dela, mas o bandido falou: não, tia, fica aí quietinha aí, segura a bolsa da senhora. Mas ela poderia também ter perdido as coisas dela, porque o maior bem que nós possuímos é a vida. Mas Deus não só guardou a vida, como também preservou os bens dela. E aí ela veio e ela falou, ela veio agradecer naquele dia. Ela também contou isso. Eu tive o meu. E aí a gente falando sobre isso e comentando, e não sei que carga d'água que levou para esse lado. O Cauã comentou comigo que o Rodrigo aqui da igreja também tinha tido uma situação naquela mesma semana. E quando foi ontem eu entrei em contato com ele. Eu estava conversando com ele: ô Rodrigo, o que aconteceu? O Cauã comentou comigo que aconteceu isso, você teve um livramento. Qual foi o que houve? Ele estava falando para mim, ele foi fazer um concerto no telhado da casa, acho que da sogra dele. E no meio daquele concerto todo, em algum momento, ele pisou em algum lugar e a telha quebrou, partiu. E ele despencou uma altura de 4 metros. Cada placa dessa aqui, ó, ela tem quase 1 metro. Então ela tem quase 2, não chega a 2. Então ele caiu de uma altura um pouco mais alta que essa, despencou. Ele falou assim: o Senhor colocou um anjo lá e me guardou. Não aconteceu nada, deu uns arranhões, mas não quebrou nada. Graças a Deus, está firme, está de pé. Mas quando ele falou esse negócio, ele estava andando. Eu me lembrei de uma outra situação, que essa eu vi acontecer há muitos anos atrás. Um homem que estava colocando, ele ia com o carrinho para derramar o concreto em cima da laje. Ele andava em cima da laje, ele caminhava em cima da laje. Ele fez tantas idas e vindas ali para levar o concreto, tantas vezes que ele foi para lá e para cá. Ele começou a fazer aquilo naturalmente, ele começou a fazer aquilo de uma forma espontânea, virou uma coisa comum. Ele estava tão seguro. A quantidade de vezes que ele fez, o número de vezes que ele tentou, que ele levou e trouxe aquela carriola, aquele carrinho de pedreiro, para derramar a massa ali. Ele fez tanto aquilo que ele se sentia tão seguro que ele se distrai. E ao invés de ele pisar na tábua,
Ele pisou na lajota. Ele não pisou na viga. Ele veio andando com tanta naturalidade que ele pisou na lajota. A mesma coisa aconteceu, só que nesse caso ele ficou pendurado. Ele não caiu. Mas ele tomou coisa de... acho que foram 46 ou 36, acho que 36 pontos ele tomou na perna. Graças a Deus não cortou nenhuma artéria. E parece uma história só, um contozinho, uma coisa que não tem nada a ver, mas e daí? Qual a conclusão que se chega? Graças a Deus, Deus deu um livramento. Não, na verdade é ensinamento, não é só o livramento. Isso ensina a base. Isso ensina o quanto que os nossos passos eles têm que estar firmes na caminhada da nossa vida. Porque às vezes a gente está se sentindo tão seguro de si, tão certo das coisas, tão firme, tão capaz, que a gente se distrai e pisa naquilo que na verdade não é chão, vai fazer a gente cair. E aí eu estou falando sobre as certezas da vida, as convicções. Quem está entendendo alguma coisa, por favor, lê o que está escrito aí, ó. Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte. Veja que não é barro misturado com ferro. Por quê? Porque o ferro e o barro não se misturam. Então uma parte era barro, a outra parte era ferro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro. Aonde a pedra feriu? Aonde a pedra bateu? E os pés eram feitos do quê? Ferro e barro. E os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais nada, nem vestígio, mais vestígio nenhum. Mas a pedra que a feriu, ou melhor, a pedra que feriu a estátua, se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Qual o contexto disso aqui? O que isso aqui? Qual o quadro todo disso aqui? Existia um rei muito poderoso, muito forte, muito capaz, conquistador de tudo quanto era lugar, o homem que estava dominando sobre os principais lugares da terra. E um dia esse camarada teve um sonho. Esse sonho perturbou ele, mexeu com ele, deixou ele meio preocupado. Alguma coisa aconteceu que deixou ele meio angustiado. Aí ele chama os entendidos do reino, ele chamou aqueles que poderiam decifrar. Mas ele estava tão cansado de ser enganado, de tanto engano que colocavam nele, de tanta mentira que falavam para ele, que ele falou para eles o seguinte, ele falou: eu tive um sonho, esse sonho está me perturbando, eu quero saber o significado desse sonho, mas eu não vou falar para vocês o sonho que eu tive, eu quero que vocês descubram qual foi o sonho. Já que vocês podem, vocês vão saber o que foi que eu sonhei. E ninguém conseguiu fazer isso. Nesse momento entra o tal do Daniel na história, porque Deus sempre prepara uma situação para aquele que está firme nele. Eu queria que você entendesse isso. Isso não é falácia, isso é vida, isso é fato. Alguém esses dias esteve aqui na igreja e com semblante bem triste, amargurado por causa de lutas e dificuldades que está vivendo.
Começamos a conversar aqui dentro. Essa pessoa estava falando: eu estou cansada de estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu queria ver Deus agir na minha vida. Aí a gente começou a conversar. Ela falou assim: esses dias atrás, alguém se aproximou de mim, um rapaz, pai de família, está desempregado, tem aluguel para pagar, tem comida para colocar na mesa. E ele veio para mim e ele falou assim: a senhora pode me ajudar? E quando ele falou isso, ela olhou para a situação dela, olhou para ela. Imediatamente ela pensou o quê? O que que alguém como eu, na situação que eu me encontro, vai poder fazer por esse rapaz? Vivendo a vida que eu estou vivendo, se ele soubesse o que eu estou passando, ele não pediria nada para mim. Eu não posso fazer nada por ele, eu não tenho o que dar para ele. Esse é o pensamento dela. Porque às vezes a gente está tão distante, achando que está perto de Deus. A gente está perto com a boca, a gente está perto com a cadeira. A gente senta, vem na igreja, carrega uma Bíblia, tem um título. Mas o lugar da comunhão, que é o nosso coração, nossa mente, às vezes está muito longe de Deus. Eu não estou pregando aqui religião. Aí ela falou assim para ele: olha, eu acredito, esse é o meu pensamento, que na cabeça dele, ele estava esperando ela botar a mão no bolso e tirar ali uma nota de 100, de 50, de 20, sei lá eu. Porque às vezes é a expectativa que a gente cria: alguém vai aparecer e vai trazer o recurso que se precisa, vai trazer ali o que tem necessidade, aquilo que vai resolver o problema naquele momento. E aí ela pegou e falou assim: olha, eu não tenho dinheiro nenhum para te dar, mas eu posso fazer uma oração por você, você aceita? E pelo menos para minha surpresa, o rapaz falou para ela assim: o que a senhora puder fazer por mim, ainda que seja pedir a Deus pela minha vida, eu estou aceitando. Segundo ela orou, falou para o rapaz confiar em Deus. E esse rapaz foi tentar arrumar ajuda em outro canto. Vai vendo a coisa, a vida seguiu, a vida foi andando, as coisas foram acontecendo, porque é assim que Deus trabalha, é assim que a vida se transforma. A vida não se transforma através do poder de Deus, a vida não se transforma com mágica, não é um abrir e fechar de olhos, não é assim, não é de uma hora para o outro. Deus começa a trabalhar no mesmo instante, mas o trabalho de Deus chama-se obra, e a obra vai sendo feita no decorrer da vida. Quem está entendendo? Esse rapaz foi, sabe lá Deus com que pensamento, com o que dentro do coração dele, mas lá atrás ele fez algo que é a chave verdadeira que abre todas as portas. Ele aceitou o auxílio de Deus na vida dele. Eu não sei se consciente ou inconsciente. Ela foi, não foi projetando nada não. Ela foi viver a vida, ela foi andar. E os dias foram passando, de repente Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou uma oportunidade, colocou diante dela um homem que ela conhecia, que é alguém que é responsável por um setor dentro de uma empresa de transporte aí para o lado do portal. E ela comentou com esse rapaz, na verdade, esse homem comentou com ela: a empresa está pegando lá gente para trabalhar, você não conhece ninguém? Aí quem é que veio na cabeça dela? O rapaz. Quem você acha que colocou o rapaz ali na cabeça dela, na lembrança dela? Quem você acha que soprou na mente dela aquele rapaz com tanta gente? Quem você acha? Deus. O mesmo Deus que soprou e trouxe a lembrança daquele copeiro, a existência de José lá no calabouço. Veja que a coisa trata-se do quão firme a gente está e de quanto a gente está na dependência e daquilo que a gente aceita do agir de Deus na nossa vida. Não é uma história perdida, não é alguém que conseguiu alguma coisa, não. Houve uma semente plantada lá atrás e a palavra dele é fiel, ela se cumpre. Aí esse cara falou para ela assim, esse homem: fala para esse rapaz me procurar tal dia, fala para ele ir lá. Ela voltou, encontrou com o rapaz, falou: vai em tal lugar falar com fulano de tal. Para resumir, hoje o rapaz está empregado com a carteira dele assinada.
Não são R$100 para resolver o problema dele daquele dia, mas é um salário para dar dignidade à vida dele e poder pagar as contas dele. Você consegue ver o mover de Deus, o agir de Deus nisso tudo? Agora vamos mudar essa história. Esse rapaz, naquele momento, tivesse ocupado demais, aflito demais, com muita pressa, ou cansado, ou cheio, com a cabeça cheia, com tantos problemas, precisando naquele momento de alguma coisa mais consistente, porque está cheio de gente rejeitando o auxílio de Deus, porque uma oração só não basta. Eu estou cansado de ir na igreja, estou cansado de ouvir isso, estou cansado de ouvir aquilo, estou cansado da mesma coisa. Pois é, porque você cansou, você não vai ver nada. Infelizmente você cansou, porque quando era para você se renovar as tuas forças, se renovar em Deus, você não prestou atenção em nada, você não absorveu nada, você deixou passar a oportunidade que Ele estava colocando diante de você. Quem está entendendo alguma coisa? Digamos que ele estivesse muito cansado, muito aflito, muito desesperado. Não posso prestar atenção nisso não. Olha, a senhora quiser, a senhora ora aí, mas eu vou cuidar da minha vida. Não. Com certeza o final da história não estava sendo esse que eu contei para você. Dá para entender? A importância da gente se firmar em Deus. E ela não conseguia ver Deus agindo na vida dela. Quem foi a ferramenta para esse rapaz ver toda essa manifestação de Deus? Sabe o problema da gente? A gente é egoísta. Talvez não seja o seu caso, mas de repente é o meu. Não é obra se eu não ver acontecer do jeito que eu estou esperando, no tempo que eu estou esperando. Não é o suficiente se não é do jeito que eu gostaria. Mas aonde foi? Quem foi que disse? Aonde está escrito que vai ser do nosso jeito? Ou que vai ser do nosso tempo? Ou que vai ser da forma que a gente desenha? Quem foi que disse isso? Aonde que está escrito? Quando foi que essa foi a promessa que Deus colocou para nós? Nunca. Ele disse: pede e eu te darei. Mas quem é que vai dar? Quem vai dar? E quem dá é que sabe como fazer. Esse rei, lá no capítulo 4, depois se você tiver o interesse, senão vai ficar muito extenso, muito longo. Mas no capítulo 4, esse rei está tão cheio de si, se sentindo tão capaz, tão forte, tão cheio de tudo que ele estava, tão orgulhoso. Ele vai para a varanda dele, ele começa a contemplar o reino da Babilônia todo, e ele olha e vê os palácios, vê as fortificações, vê as plantações, vê os pomares, vê tudo que os olhos dele conseguem alcançar, reinos que ele tinha tomado posse, que ele tinha conquistado, e ele começa a se engrandecer dentro dele, para ele mesmo, não é para os outros. A jactância, ela é dentro de nós. A gente acha que pode, a gente acha que consegue, a gente acha que é capaz. Não, eu consigo sozinho, eu faço. Faz nada. Faz o quê? Daqui a pouco está você ou eu se arrastando de novo e precisando que a mão seja estendida à direção da nossa vida. Ele começou a dizer: olha só o tamanho do reino que eu construí, olha só os pomares que eu coloquei ali, dá uma olhada os reinos que eu tomei posse, olha lá, eram fortes, eram poderosos. Eu trouxe cativo Israel, aquele exército que ninguém dominava, eu fui lá e dominei. E aí Deus estava dando um sinal para ele: você tem que entender que eu estou sobre todas as coisas. Esse sonho, que é sobre ele que eu quero falar, que eu quero tratar um pouco mais, fala sobre base. A estátua era grande, ela era terrivelmente imensa. A cabeça dela era maravilhosa, era de ouro. O peito, os braços eram de prata, reluzia, resplandecia, brilhava. O abdômen era de bronze para mostrar a força, o poderio, a capacidade. Parte das pernas eram de ferro para mostrar a estabilidade, firmeza. Mas o ponto mais importante de tudo, que é a base, era misturado. Não era só de barro. Parte era barro, parte era ferro. Barro e ferro não mistura. Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero falar. Durante muitos anos da minha vida,
Eu me guiava pelos pensamentos de uma pessoa, por aquilo que aquela pessoa colocava, muito do que ela falava. E essa pessoa ensinava que se a cabeça estiver boa, não importa o estado do resto do corpo, porque a cabeça regenera o corpo, mas isso não é verdade. Ele se enganou quando ele falou isso. Aqui está dizendo isso. Lá na frente alguém vai pregar dizendo o seguinte: calçai os vossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho. Se for para você caminhar, caminhe sobre a palavra de Deus. Se for para você seguir tua vida, então não importa o tamanho do que está sendo edificado. Alguém que passasse e olhasse só para a cabeça ia admirar porque ela era de ouro, ia falar do valor dela, ia falar da grandeza dela, ia falar da importância dela. Alguém que olhasse para o tronco daquela imagem, daquela estátua, ia falar do seu brilho, do seu resplendor. Alguém que passasse e olhasse para o seu abdômen, ia falar da sua força. Olhasse para as pernas, ia falar da estabilidade. Mas não tinha base. E a pergunta é: como é que anda a sua e a minha? Qual é a nossa base? Onde que a gente está firmado? Porque quando a pedra foi cortada sem auxílio da mão, ele está falando do imprevisto. Ele está falando daquilo que é improvável, daquilo que acontece sem que a gente espere. Em algum momento alguma coisa aconteceu, uma pedra veio, e a pedra bateu aonde? Aonde tinha fraqueza, aonde a coisa não era consistente, aonde a coisa não era firme. Ela bateu ali, ela quebrou ali. Aonde que o homem começou a cair de cima do telhado? No momento que ele pisa, e o chão que ele tem falta, quebra. Você está compreendendo alguma coisa? No momento que a gente precisa ter firmeza, porque às vezes a gente olha para nós, a gente olha para a situação, a gente olha porque a gente está vivendo, a gente até imagina: não, eu sou forte o suficiente para suportar, eu tenho capacidade para fazer, eu tenho em mim o vigor, eu tenho em mim a força para suportar tudo isso, eu consigo atravessar. O problema não é isso. O problema não é o quanto capacitado eu e você pensamos que somos, mas é a base daquilo que temos, tá? Ela é capaz de suportar o peso, porque o tombo, a queda, ela começa justamente aí. O que está suportando tudo isso é a base que foi construída aí embaixo. É o que sustenta. Falando da nossa vida espiritual, é o quão firme a gente está em Deus, mas de verdade. Às vezes eu reclamo e reclamava, porque eu estou lutando para parar com isso, comigo mesmo. Eu ficava pensando: fulano não foi na igreja, fulano não veio na igreja, dá uma olhada, porque é difícil. Eu vou propor uma coisa. Esses dias eu estava até brincando hoje. Brincando não, estava comentando hoje de manhã. Brincando. Mas eu falei: esse mês agora, eu vou propor uma coisa. Nós vamos trocar de lugar. Cada mês eu vou trocar de lugar com um. Você sobe aqui, enfrentando tudo que você está enfrentando, tenta passar a fé para o coração das pessoas, quebrar o coração velho, colocar um coração novo, injetar a fé, fazer abrir os olhos, ver a grandeza de Deus, se juntar a Deus, ser um com Deus, se firmar com Deus, se alicerçar em Deus, se fundamentar em Deus. E eu vou sentar lá. É claro que também não vai ser fácil viver a vida que uns vivem, mas às vezes é difícil demais subir aqui, tentar fazer isso, e no dia seguinte: cadê fulano? Fulano hoje não veio. Mas lendo isso e pedindo direção em cima disso, hoje eu entendo que não é falta de compromisso com Deus, é falta de compromisso com a gente. O que tem compromisso de Deus faz, o que tem compromisso com Deus faz o que você está fazendo. Vem e se firma com Deus, independente de placa, porque a questão não é placa. Se firma com Deus aqui, se firma com Deus em casa, se firma com Deus na rua por onde anda.
Está firmado os seus passos, não importa o que está vivendo ou atravessando, confia, olha para Deus. Quando o médico vem e fala, quando a pedra do médico vem e fala que o exame constou isso, que não tem cura para aquilo, quando olha e a pedra da vida vem e bate, está firmado, porque uma porta se fecha, as coisas dão errado, uma coisa ou outra falha, quando as decepções vêm, está dando para entender ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Está firmado, Deus. O que foi um compromisso com a gente, esse daí faz na medida da sua necessidade, do seu desespero. E quanto mais desesperado está a pessoa, mais ela se aplica. Aqui ele estava falando de um rei. Hoje eu vejo isso aqui como sendo a igreja. E o problema é que a igreja somos nós. A igreja não é uma placa. Se a igreja fosse só uma placa, glória a Deus, sabe o que a gente fazia? A gente saía dessa e ia para outra. E aí tudo mudava. A gente daria um passo para o lado e encontraria um a outro. O problema não é a religião. Porque se fosse, bastava que a gente trocasse da religião. Mas a questão é que a igreja somos nós. E é essa igreja que tem que estar firmada. Dependendo de como você olha para a igreja, você vê a glória dela. Hoje todo mundo tem uma foto bonita para postar. Hoje todo mundo tem um versículo lindo para colocar ali. Mas na prática da sua vida mostra o quão longe, distante estão de estarem firmes com Deus. Quem está entendendo alguma coisa? As pessoas mostram um brilho e uma força aparente que na verdade não tem. O que a boca fala muitas vezes não condiz com a prática das suas atitudes. Esses dias eu fui lá no Socó, porque eu fui caçar o canto que entrega as doações, que a gente está com elas aí. E é lá na casa da cultura, casa de cultura. Quem já ouviu falar dessa casa de... Já ouviu? Tem isso aí mesmo lá? Parece que é lá, isso que é para entregar e a gente vai ver essa semana. E fui ver também o carro para levar, porque tem bastante coisa, graças a Deus. E aí alguém fez um comentário comigo lá, porque eu conheço a gente de igreja. Aí falou assim: eu fui fazer uma visita para tal pessoa, e essa pessoa falou assim: eu estou me sentindo tão mal, porque eu inventei uma história para o pastor, falando que tinha inventado uma história para mim. Mal estava eu achando que essa pessoa tinha se afastado porque eu tinha feito alguma coisa de errado, eu tinha cometido alguma falha, tinha deixado a desejar. Mal estava eu preocupado como é que anda, como é que faz, preocupado em fazer uma visita, preocupado em ir lá e saber por que você está desse jeito, o que está acontecendo, o que a gente fez, foi alguma coisa que desagradou. Porque na verdade do outro lado não está mentindo para mim. O ruim da história da mentira é quando a sua mentira engana você mesmo, ou a minha mentira engana a mim mesmo. Você não tem que permanecer firme em lugar nenhum por causa desse ou daquele. Teu compromisso não é comigo. Nosso compromisso não é com placa. Nosso compromisso não pode ser com religião, porque mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Se você se firmar nisso, tua base é de barro. Se estiver firme em mim, não, o pastor vai me ajudar, vai nada. Porque na hora que você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, é você e a força de Deus se existindo no teu coração. Por isso Deus está abrindo uma porta, pregando a palavra dele, dando condição da gente ser capacitado. Você não está recebendo uma falácia hoje, você está recebendo orientação de Deus para suportar o que a vida lá fora vai trazer, as pedras que vão rolar. Está dando para entender alguma coisa? E aí você começa a olhar para o lado. Por que fulano desagradou com isso? Ficou chateado com aquilo? Não gosto mais. É mesmo, foi isso? Por quê? Porque você esperava tanto naquilo. Você contava tanto com aquela gente. Está aí, ó, está estampado, está revelado que a tua força nunca teve em Deus, tua firmeza nunca teve em Deus. Mas isso por um lado é bom, porque mostra para a gente como a gente precisa mudar. Está dando para entender? E no mesmo lado que isso, e outras histórias, é fofoca, mas Satanás sempre sabe usar a pessoa certa para chegar com coisas que machucam, entristecem, decepcionam.
do mesmo lado, ao mesmo tempo que chateou, que entristeceu, foi um alívio para mim, porque na verdade assim, eu descobri que o problema não estava na gente aqui, é a própria pessoa que decidiu por si só. Quem está entendendo? Você não precisa mentir, você tem que ser firme com Deus. Essa estátua aqui, ela desaba, e a ruína dela foi grande, desabou. A ruína dela virou farelo e o vento bateu, desapareceu. Aí já não teve mais ouro, não teve mais prata, não teve mais bronze, não teve ferro. A única coisa que sobrou foi a montanha da pedra que atingiu ela. O problema nunca vai embora, ele sempre cresce, ele se estabiliza. Ou você está de pé e forte para suportar, ou você cai, desaba, vira ruína, mas o problema vai continuar ali. Só que no final da história a escolha é nossa, você é que escolhe se firmar ou não. Quem entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, por gentileza.